Graças a Deus. Mais um culto, mais uma ceia, mais um momento precioso de comunhão, de vermos uns aos outros, abraçar uns aos outros, nos alinharmos à vontade de Deus, ouvirmos a palavra, sermos edificados. É sempre precioso demais estarmos aqui. Ou nas células, né? Informo que nós estamos em uma série de mensagens. Nós falamos sobre 1 Timóteo, capítulo por capítulo. Aprendemos bastante com a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E hoje nós daremos início à segunda epístola de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo tem 4 capítulos, então, no mínimo 4 domingos nós estaremos aqui falando sobre essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Por isso eu vos convido a abrir a palavra de Deus nesse texto, ter a sua Bíblia em mãos, aberta de preferência, caneta, papel, anotar, risca aí, faz uma anotação, porque você com certeza memoriza melhor aquilo que você anota. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 a partir, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como também a vida, como também a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígilo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia, porém, à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Propositalmente eu pedi para que lêssemos todos nós juntos o capítulo todo, exatamente para facilitar na compreensão.
Mas se fosse para escolher um versículo apenas, eu escolheria o versículo 8 do capítulo 1. Então nesse versículo nós temos dois pedidos de Paulo. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Não ter vergonha do testemunho de Jesus e não ter vergonha do apóstolo Paulo. Basicamente é isso que nós vamos falar. Meus irmãos, antes de falarmos desses dois assuntos que estão no versículo 8, deixa eu dizer a vocês sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma breve introdução. Preciso dizer que essa segunda epístola de Paulo a Timóteo foi escrito aproximadamente no ano 65 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma e sabia que não sairia desta prisão vivo. Já esteve preso em Roma outra vez, já esteve preso outras vezes em outras cidades, mas dessa vez Paulo estava preso em Roma, pela segunda vez em Roma, preso, e sabia Paulo que não sairia vivo. Então a epístola, ou a segunda epístola de Paulo a Timóteo, simplesmente são as últimas palavras desse apóstolo, são as últimas palavras desse homem de Deus. Olha que interessante, olha que preciosidade então que nós temos aqui. As últimas palavras de um homem, geralmente, elas ficam na nossa memória. Talvez você já perdeu algumas pessoas, talvez você tenha um ente querido que perdeu, um pai, uma mãe, um avô, um tio, um amigo, e você sabe que as últimas palavras dessa pessoa que partiu para a eternidade sempre fica ecoando, né, no nosso coração. A gente dá muito valor às últimas palavras de um homem, de um ser humano que se foi, que partiu para a eternidade. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo são as últimas palavras desse homem. Então, por isso que elas são muito preciosas. Elas são muito preciosas. Aqui está o conselho do apóstolo Paulo, o encorajamento do apóstolo Paulo. Mesmo sendo um tempo difícil para Paulo, humanamente falando, mesmo sendo um tempo de dor, de sofrimento, de prisão, de algemas, mesmo sabendo que seria decapitado depois de algum tempo, Paulo não está assim frustrado, não está desanimado, não está triste, não está deprimido. Pelo contrário, nós vemos aqui Paulo alegre, feliz. É interessante também, lembrando aqui, a carta que Paulo escreveu aos Filipos, né? A carta aos Filipenses. E lá eu acho que o livro, certeza, a carta de Paulo, dentre as 13, que ele mais expressou alegria, mas foi quando ele estava preso, quando ele escreveu aos Filipenses. Aquela pequena epístola de Paulo aos Filipenses, por exemplo, existe simplesmente 16 manifestações de alegria, e não só a alegria sua, como também a alegria quando ele diz alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos. Então Paulo, nós percebemos este Paulo em toda a sua trajetória, solto ou preso, livre ou não, sempre alegre. Por exemplo, aqui nesta última carta de Paulo a Timóteo, quando estava preso, como eu disse, Paulo usa palavras como, por exemplo, vida, né? Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Alguns preocupados talvez com ele, porque ele iria morrer, e ele está saudando as pessoas dizendo, calma, fiquem tranquilos, eu vos cumprimento porque eu estou com a promessa de vida. Eu vou morrer, mas eu estou com a promessa. Como é que pode, né? Eu estou com a promessa de vida eterna que está em Cristo Jesus. Para quem eu estou indo para Ele. Aqui mesmo em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 7, visto que 2 Timóteo toda trata-se das últimas palavras de Paulo, capítulo 4, versículo 7, 2 Timóteo, Paulo diz assim, combati o bom combate, bom combate. Ele não fica reclamando, resmungando, né? Que vida triste, que ministério horroroso, que coisa difícil de suportar, ministério pastoral, ministério apostólico, nada disso. Ele está dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que impressionante. Estou falando tudo de 2 Timóteo, tá? Capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura. Ou seja, ele está agradecendo a Deus pela vida. Ele está agradecendo a Deus por ter sido útil, por ter sido fiel, por servir com excelência, por servir com qualidade. Graças, como quem diz assim, estou terminando minha vida, mas graças a Deus pela vida que eu tive.
estou terminando minha vida, mas graças a Deus pelo ministério que eu exerci. Graças a Deus, graças a Deus. Paulo aqui expressa alegria. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4 também ele diz: desejo muito ver-te, Timóteo, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Me encher de alegria. Outras traduções diz aí transbordar de alegria. Acho que essa expressão, ou essa tradução transbordar de alegria, cabe mais, porque isso significa, ou isso expressa que Paulo não precisava ver Timóteo para ficar alegre. Paulo precisava ver Timóteo para transbordar de alegria. Já estava cheio de alegria. Ele precisava ver Timóteo para transbordar de alegria. Então há uma diferença, ou várias diferenças, dentre elas. A epístola de 1 Timóteo é uma carta que era para Timóteo ler, mas também para as pessoas saberem. A intenção, acredito que era que Timóteo lesse a carta diante de toda a igreja, diante de todos os irmãos, que todos os irmãos ficassem sabendo do conteúdo dessa carta de 1 Timóteo. Tanto é que na saudação de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, você vai perceber que é quase a mesma saudação de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Quase, com algumas muito pequenas diferenças. Por exemplo, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo diz assim: Paulo apóstolo, estou falando de primeira, tá? Agora não de segunda. Estou voltando lá para 1 Timóteo. Capítulo 1, versículo 1. Paulo apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus. Por que pelo mandato de Deus? Porque essa carta não era pessoal. Essa carta era para ficar sob o conhecimento de todas as pessoas da igreja de Éfeso, que Timóteo era pastor, pelo mandato de Deus, porque haviam pessoas, inclusive na cidade de Éfeso, que duvidavam do exercício apostólico de Paulo, duvidavam que Paulo era mesmo apóstolo de Jesus. Então Paulo aqui está defendendo o seu apostolado. Eu estou falando de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato, ou seja, Deus me mandou. É muito pesado, se percebe claramente que ele quer provar alguma coisa, ele quer provar o seu apostolado. E aí no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho. Verdadeiro. Quando ele fala verdadeiro, é porque ele quer provar a alguns que Timóteo era genuíno, era autêntico, era verdadeiro, porque certamente haviam falsos. Então se percebe aqui que é uma carta com o objetivo de que Timóteo lesse, mas não só Timóteo, mas outros também. Isso é diferente de 2 Timóteo, porque 2 Timóteo já tem um tom muito pessoal. O objetivo é de Paulo abrir o coração para Timóteo, para o seu filho. Agora vamos para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Olha as pequenas diferenças. São muitas pequenas diferenças, mas dá para se perceber o tom pessoal da carta de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vontade. 1 Timóteo, ele disse mandato. 2 Timóteo, ele diz vontade. Ou seja, ele amenizou, ele trouxe aqui um eufemismo. Parece que ele não quer provar nada para ninguém. Por quê? Porque é para Timóteo ler. A intenção não é para o público, para a igreja em geral, é para Timóteo ler apenas. Pela vontade de Deus, já está mais suave. Aí no versículo 2, Paulo diz assim: ao amado filho Timóteo. Aqui ele diz amado filho. Lá em 1 Timóteo ele diz verdadeiro filho. Ele não quer provar nada para ninguém. Parece que ele não precisa provar nada para ninguém, que Timóteo era verdadeiro, não era fake. Ele aqui é mais pessoal, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Amado filho. Outra coisa que me mostra que essa carta de 2 Timóteo, ela é muito pessoal, porque ele cita nomes aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele cita nomes, coisa que ele não faz em outras cartas. Em outras cartas ele até cita nomes, mas falando bem, falando coisas boas, falando positivamente. Mas em 2 Timóteo ele cita nomes falando coisas más, falando coisas negativas dessas tais pessoas das quais ele cita nomes. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele cita o nome de duas pessoas, Fígilo e Hermógenes, que foi o texto que nós lemos. Fígilo e Hermógenes, dois nomes difíceis e feios. Aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz: você sabe que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígilo e Hermógenes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17, ele cita outros nomes, ele cita outros dois nomes. Ou seja, é uma carta muito pessoal.
lá, 2 Timóteo 2,17, diz assim, ele cita Himeneu e Fileto, diz assim, a palavra deles corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele cita o nome de um homem chamado Alexandre. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, 14, Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Outro nome que ele cita também é um homem chamado Demas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Então, aqui nós temos Paulo citando nomes, coisa que não era normal de Paulo fazer. Citava nomes, sim, citou muitos nomes nas outras cartas, mas para falar de coisas positivas, não negativas. E aqui nós percebemos, então é uma carta pessoal. Paulo está abrindo o coração para Timóteo. Paulo está falando coisas pessoais para Timóteo. Timóteo é para ler essa carta. A igreja acabou lendo, nós acabamos lendo, nós estamos nos debruçando sobre essa carta. Mas o propósito inicial era esse, ser uma carta pessoal. Aqui, nós temos nesse capítulo 1, eu vou dividir em dois, nós temos dois pontos principais, que vai ser a base da nossa ministração essa noite. Primeiro, Paulo está solicitando duas coisas. Primeiro, fidelidade ao apóstolo. Diga comigo, fidelidade ao apóstolo. Paulo está solicitando fidelidade ao apóstolo, ou relembrando, como vocês queiram, fidelidade ao apóstolo. Grave isso, fidelidade ao apóstolo. Entendemos isso quando em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, olha, Timóteo, não te envergonhes do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo das aflições. Paulo está solicitando ou relembrando fidelidade. Aí, no versículo 15 do mesmo capítulo 1, Paulo diz, já citei esse versículo, mas vou citar outra vez. Estais ciente de que todos na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Eu prefiro ser Onesíforo, apesar de ele ter nome feio também, eu prefiro ser Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas... Nós aprendemos aqui nesse capítulo 1 que a fidelidade, ela é geracional. Digam comigo, por favor, a fidelidade é geracional. Olha o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 1, versículo 5. Olha, Timóteo, eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiramente habitou na tua avó, Lloyd, depois habitou na tua mãe, Eunice, e agora eu estou certo, Timóteo, versículo 5 do capítulo 1, eu estou certo que essa fé habita em você. Olha, se você for fiel, é muito provável que os seus filhos sejam fiéis. Agora, se você for infiel, é muito provável que os seus filhos vão ser igualzinho você. É muito provável que os seus filhos não vão parar a igreja igual você. É muito provável que os seus filhos não vão parar em trabalho igual você. É muito provável que o seu filho vai trair a esposa igual você. Ei, estou sendo pesado, hein? Sim, porque a fidelidade, ela é geracional. Isso influencia os nossos filhos. Os nossos filhos veem quando nós estamos comprometidos com uma causa. Os nossos filhos percebem quando nós realmente somos fiéis, somos leais àquela causa. Seja o que for, seja a igreja, seja trabalho, seja o pai, a mãe, o líder, de forma geral. Seja o que for, seja fiel. Aquilo que habitou na avó, passou para a mãe. Aquilo que habitou na mãe, passou para Timóteo. A gente conhece o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Agora nesse texto aqui, eu conheço o Deus de Lloyd, o Deus de Eunice e o Deus de Timóteo. Porque a fidelidade, ela é geracional. Agora é interessante, porque Paulo, ele fala dessa fidelidade geracional referente a Timóteo, mas antes dele falar dessa fidelidade geracional referente a Timóteo, ele fala da fidelidade geracional referente a ele mesmo, Paulo. Antes dele falar, citar Timóteo e a sua avó e a sua mãe, ele cita ele mesmo, Paulo. Onde? Capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo está dizendo, olha Timóteo, eu de certa forma me vejo em você, porque aquilo que tua avó viveu, tua mãe viveu e você está vivendo, a fé não fingida. Porque eu também fui sempre fiel aos meus antepassados.
E você sabe qual era o passado de Paulo? Não era um passado tão bom, tão claro acerca das Escrituras. Paulo foi um fariseu, Paulo foi um perseguidor. Mas mesmo Paulo não estando completamente certo, ou quase nada certo, Paulo foi comprometido com aquela causa. Olha que interessante. Paulo foi comprometido mesmo no farisaísmo. Paulo foi comprometido mesmo sendo alguém que não conhecia a graça de Deus. Mesmo naquilo que o próprio Paulo chama o meu tempo de ignorância, ele foi comprometido. Olha, tem pessoas às vezes do mundo que são mais comprometidas do que as pessoas que estão na igreja. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa do tráfico falando: esses crentes são tudo infiéis, né? No tráfico eu não sou assim. No tráfico eu sou fiel. Eu sou fiel ao meu líder, ao chefe, sei lá como ele chama. Mesmo Paulo não tendo toda a clareza acerca das Escrituras, mesmo vivendo no farisaísmo, Paulo foi fiel. Por isso que ele diz aqui no versículo 3: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura. Isso pode ser traduzido também da seguinte maneira: eu sirvo com a alma. Olha só, eu sirvo de maneira intensa, eu sirvo com comprometimento. Meu irmão, você quer prosperar na sua vida? Sirva com intensidade, sirva com lealdade, sirva com vontade, sirva com a alma. Coloque o seu coração naquele trabalho, coloque o seu coração no teu ministério, coloque o seu coração na sua célula, coloque o seu coração no que você faz. Coloque o seu coração, mesmo que amanhã você mude de ideia com relação a esse tempo, mas coloque o seu coração no presente tempo, se você tem certeza que é o certo a ser feito. Tá bem? Então aqui nós temos fidelidade ao apóstolo. A segunda fidelidade que está aqui nesse capítulo 1, e é a última, é fidelidade ao evangelho. Vocês podem repetir isto, por favor? Diga: fidelidade ao evangelho. Então o versículo 8, pode colocar aqui o versículo 8? O versículo 8 o que diz? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Então são duas fidelidades que ele está falando. Pode permanecer na primeira parte. A primeira fidelidade é: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, seja fiel ao evangelho. A segunda fidelidade: nem se envergonhe do encarcerado que sou eu, seja fiel ao apóstolo. São duas fidelidades. A segunda fidelidade que eu vou falar agora, então, é fidelidade ao testemunho de Jesus Cristo. Porque Timóteo se percebe que estava sendo tentado a ter vergonha do apóstolo Paulo, mas não apenas do apóstolo Paulo, mas a ter vergonha do próprio Senhor Jesus, ter vergonha do evangelho. Porque muitas pessoas estavam dizendo: você é discípulo de quem? De Paulo. Paulo está preso. Aquele que está preso, algemado, acorrentado, como um mendigo, passando frio, passando fome, talvez sem tomar banho por alguns dias. Você é discípulo dele? Você não tem vergonha de ser discípulo dele, não? E pior, o Senhor de Paulo, que é o Senhor Jesus Cristo, morreu crucificado. Só se morria crucificado os piores bandidos, os bandidos de mais alta periculosidade. E você é discípulo dele? Você serve a ele? Então Timóteo estava sendo tentado a sentir vergonha do evangelho. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo: não tenhas vergonha do testemunho de Jesus Cristo. Alguns consideravam a mensagem da cruz loucura, como por exemplo os gregos. Outros consideravam a mensagem da cruz escândalo, como por exemplo os judeus. Mas Paulo disse em outro momento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo disse: mas para nós que somos salvos, o evangelho é o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: não se envergonhe do que você crê. Jovens que estão aqui na escola, não se envergonhem do que vocês creem. Pessoas que estão aqui e trabalham e são bombardeados no seu serviço e com certeza lhe fazem perguntas, estude para responder essas perguntas, busque a Deus para responder essas perguntas, mas não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim, que aquele que se envergonhar dele, ele se envergonhará de você naquele dia. Então não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo.
levante a sua cabeça e faça as pessoas ouvir dos seus próprios lábios. Para uns o evangelho é loucura, para outros o evangelho é escândalo, mas para nós que somos salvos, o evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho das feridas, eu não me envergonho da cruz, eu não me envergonho da coroa de espinho de Jesus, eu não me envergonho da lança que transpassou o seu lado, eu não me envergonho do meu Senhor. Para mim é o poder de Deus. Então olha só, não nos envergonhemos do evangelho, porque o evangelho significa morte e ressurreição de Jesus. E as pessoas estão se envergonhando, grave isso, da morte e da ressurreição de Jesus. E deixa eu falar bem calmo aqui, porque eu estou aqui com um pastor, meu propósito é ensinar. Eu sei que me custa um pouco, ou muito, mas eu preciso ensinar. Tem uma responsabilidade aqui, aqui, sobre os meus ombros. Eu preciso falar. Você vai gostar ou não vai gostar, mas eu preciso falar o que eu vou dizer agora. Tem muita gente que está com vergonha de falar: Jesus morreu e ressuscitou no seu lugar. Mas você não pode se envergonhar disso, porque esta é a maior bênção da nossa vida. Tá? Tem gente que usa a morte e a ressurreição de Jesus só como um detalhe. É um detalhe. Ele fala de Deus, ele fala de que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus restaura famílias, que Deus restaura casamentos, que Deus liberta das drogas. Mas quando é para falar de morte e ressurreição, eu não vou falar disso. As pessoas não vão acreditar. Isso não tem lógica. E quem é que disse que Deus precisa de lógica para fazer alguma coisa? Mas na verdade isso é supra-racional, é ultra-racional, excede o nosso entendimento. Se você acredita que Deus pode fazer tudo, mas você se envergonha, não fala ou não acredita que Ele morreu e ressuscitou no seu lugar, deixa eu te ofender, deixa eu te contrariar, deixa eu te decepcionar com essa palavra. Você ainda não é evangélico. Só é evangélico aqueles que foram impactados pela morte e a ressurreição de Jesus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14: porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Você já pensou nós estarmos fazendo tudo isso de maneira vã? Você já pensou eu estar aqui pregando meia hora, 45 minutos para vocês de maneira vã, se eu não acredito que Cristo morreu e ressuscitou? Os ministros de louvor estão cantando aqui tudo de maneira vã. Vocês estão perdendo tempo todos os domingos vindo para a igreja. Sabe por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus não é um tema que está na periferia do cristianismo. A morte e a ressurreição de Jesus é a avenida principal do cristianismo. Você não pode esquecer, você não pode ignorar, você não pode isolar, você não pode deixar de falar. Aliás, morte e ressurreição de Jesus não é para você lembrar só uma vez por mês, como nós vamos fazer hoje. Não, isso aqui é para pessoas que realmente, se não tiver isso aqui, ele nunca mais lembra. Precisa disso aqui para lembrar pelo menos uma vez por mês, mas todos os dias você tem que lembrar disso. Cristo morreu e ressuscitou no meu lugar. Todos os dias você tem que dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa as minhas falhas, me lava com seu sangue. Todos os dias você tem que fazer isso. O evangelho, a morte, a ressurreição de Jesus não é um detalhe no cristianismo. Não é um detalhe que você vai pregar quando não tiver mais nada que pregar. Não, isso é a espinha dorsal, isso é a parte principal. Esta é a avenida principal do cristianismo. Sem isso aqui não existe cristianismo. Existe qualquer outra coisa, mas não existe cristianismo. Não se envergonhe de dizer, como Paulo disse aos Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas estão se envergonhando de temas do evangelho, de tópicos do evangelho, que estão ferindo a sociedade. Mas é o evangelho, é o que você aceitou, é o que te salvou. Por exemplo, as pessoas estão se envergonhando de dizer, sabe o quê? De pregar contra o divórcio. É claro que nós não vamos incentivar ninguém a continuar sendo agredida na sua própria casa. Fique com essa pessoa. Não, não podemos fazer isso. É claro que nós não vamos falar para ninguém: você está sendo traída, mas continue aí. Vai do coração de cada um, pronto. Mas nós não podemos deixar de pregar que o divórcio Deus odeia. Está escrito, Deus odeia. Malaquias 2,16: assim diz o Senhor, eu odeio o divórcio.
Nós estamos com vergonha de pregar sobre submissão a Deus, porque essa palavra submissão é muito forte. Essa pós-modernidade não recebe muito bem essa palavra. Então substituindo por honra é mais leve, mas submissão, obedecer é muito forte. Nós estamos com vergonha de pregar o que a Bíblia diz. Não nos envergonhemos do Evangelho. Submissão a Deus, submissão aos pais, submissão às autoridades, submissão. Nós estamos deixando de pregar contra o pecado porque estamos com vergonha. Nós estamos deixando de pregar contra o pecado, mas Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós estamos deixando de pregar contra o homossexualismo. Deus o livre. Essa palavra, por exemplo, Deus o livre se você usar a palavra homossexualismo. Eles vão dizer assim: não, já começa por aí, para por aí. Esse sufixo ismo, isso denota doença. Isso não é ismo, não é homossexualismo, é homossexualidade. Eles se ofendem com o ismo, mas só eles se ofendem com o ismo. Por exemplo, outros não se ofendem: o hinduísmo, o espiritismo, o comunismo, o feminismo, catolicismo, socialismo. Ninguém mais se ofende, só os do homossexualismo. Na verdade, o problema não é com o sufixo, o problema é com a doutrina, o problema é com a verdade, o problema é com a Bíblia. É isso. Não nos envergonhemos do Evangelho. Temas difíceis de ser falado, mas nós precisamos falar com amor, com respeito, mas precisamos falar. Precisamos pregar sobre o inferno, claro, antes o amor, óbvio, mas não ignorando o inferno. Estamos com vergonha de pregar que Deus provoca tristeza. Sabe por quê? Porque a sociedade está dizendo assim: vá para uma igreja onde você se sinta bem. Eu entendo algumas pessoas, não todas, algumas pessoas quando dizem essa frase. Mas espera aí, igreja não é um lugar propriamente para você se sentir bem. Igreja é um lugar para você ser confrontado pela palavra. Quer que seja sincero? Quando você for numa igreja que você sentir tristeza, quando uma mensagem de arrependimento for ministrada, então essa é a igreja certa, porque você ficou triste, porque Deus provoca a tristeza. Que isso, pastor? Deus provoca tristeza? Deus provoca tristeza. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, opera o arrependimento. Existe uma tristeza que é Deus que provoca, não é o diabo, é Deus que provoca. Qual que é a tristeza? A tristeza é quando você peca e você se entristece. Essa tristeza foi Deus quem provocou em você. Se você pecou e ficou alegre, que maravilha, eu gostei de ter pecado, eu gostei. Nós estamos com vergonha de pregar. Não confie em suas forças. Sabe por quê? Porque a sociedade está pregando o seguinte: confie em você, confie em você. Mas olha o que a Bíblia diz, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confie no Senhor. Nós estamos com vergonha de dizer, de pregar, por exemplo, que você não é o centro do mundo. Às vezes nós pensamos que todas as coisas têm que nos favorecer, que nós somos os popstars do Senhor e que Ele tem que sempre olhar para nós. Nós não somos o centro do mundo. Está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus é o centro do mundo, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Nós estamos com vergonha de dizer que Deus não vai dar tudo o que você quer. Eu sei que a gente quer muita coisa, e a sociedade, ou até algumas igrejas estão pregando isso. Deus vai dar tudo o que você quer. E ultimamente até um pastor que prega sentado, ele falou o seguinte: se Deus te permitiu ver, se Deus te permitiu tocar, se Deus te permitiu sentir, se Deus te permitiu sonhar, abraçar, é porque Ele quer te dar. Deus não é irresponsável, disse o pregador. Deus não é responsável. Se Ele te permitiu ver, é porque Ele vai te dar. Ele não é responsável. Tem tanta coisa que eu vi, que eu olhei, que eu sonhei. Esses dias eu sonhei até que era o presidente da França. Deus dá tudo o que você precisa para você cumprir o seu propósito. Se você está cumprindo o seu propósito certinho, olha aqui para mim, tenha certeza, não vai lhe faltar nada. Agora, se você vive por viver, não tem propósito nenhum, se você vive
por vaidade, por orgulho. Obrigado, meu Edmilson. Se você vive e quer ter as coisas apenas para passar em cima dos outros, meu irmão, tudo que vier na sua vida é o fruto do acaso, porque os filhos não são levados pelo acaso. Tudo que acontece na vida dos filhos e não das criaturas é por vontade de Deus. Se você vive por propósito, Deus vai dar condições, Deus vai dar ferramentas, Deus vai preparar portas para você passar, mas tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Agora, não sem propósito. Não simplesmente por ver, por tocar, por sentir, por sonhar, por abraçar e ainda chegar no final e dizer: Deus não é responsável. E nós precisamos pregar e refutar. Eu tenho um povo, eu tenho um rebanho que eu preciso ensinar. É o que eu disse aqui no início dessa palavra. Tem um peso aqui, um peso sobre os meus ombros. Eu preciso ensinar. Eu não posso ver essas coisas acontecendo. Eu não estou falando para a internet, eu estou falando para a minha igreja. Eu estou falando para o povo que Deus me deu para cuidar. Eu preciso dizer isso a vocês. Não tenham vergonha do Evangelho. Não tenham vergonha do Evangelho. Pastor, estão pregando ao contrário, mas você sabe a verdade. Eu estou como instrumento de Deus esta tarde. Não tenha vergonha do Evangelho. Nós estamos com vergonha de dizer, por exemplo, não faça tudo o que você tiver vontade. Sabe por quê? Porque o mundo está dizendo: rapaz, siga o seu coração, meu irmão. Ah, meu Deus, não faça isso não, senão você vai se matar se você seguir o seu coração. Siga o seu coração, siga o seu coração. Não siga o seu coração, porque a Bíblia diz, Jeremias 17:9: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós estamos com vergonha de dizer: você não pode trazer à existência as coisas do mundo espiritual, porque as pessoas estão dizendo: eu vou declarar, a poder das minhas palavras. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo: a poder das minhas palavras. Eu tenho responsabilidade com essa palavra. A poder das minhas palavras. Eu vou dizer, vai acontecer. Eu vou dizer, e as coisas vão vir. Não vão vir, irmãos. As palavras não têm poder, tá? Nesse sentido, elas não têm poder. Se tem poder, aí diz para mim: vai 2 milhões amanhã. Ah não, pastor, amanhã é muito cedo. Ah não, pastor, 2 milhões é muita coisa. Então pode ser 10 euros. 10 euros até que tem, mas 2 milhões é muito. Ué, eu tenho poder ou não tem? Eles dizem, mas Elias, por exemplo, disse: segundo a minha palavra não vai chover. Segundo a minha palavra não vai chover. O Tiago explica o que Elias fez. Tiago capítulo 5 versículo 17. Elias pediu que não chover. Diga comigo, pediu. Diga comigo, pediu. Pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18 do capítulo 5 de Tiago. E orou, diga comigo, orou outra vez, e o céu deu chuva. Então quando ele diz segundo a minha palavra, é porque ele já tinha vindo da oração, é porque ele já tinha pedido, é porque ele já tinha orado. Mas pastor, olha só, eu decretei e aconteceu. Sabe por que aconteceu? Porque Deus levou em consideração não o seu decreto, Deus levou em consideração o seu pedido. Deus levou em consideração a sua oração. Porque se Deus levasse em consideração a sua ignorância, o seu decreto, você com certeza não receberia. Isso parece ser inofensivo. Eu estou ensinando a igreja. Eu estou ensinando. Isso parece ser inofensivo. Pastor, fica pregando essas bobagens. Para que fica falando isso? Mas não é. Sabe por quê? Porque as pessoas estão trocando oração pelo decreto. Quem está pegando aí? Oração pelo decreto. Elas deixam de orar e passam a decretar. E elas saem assim, como se fosse uma varinha mágica. Olha, eu decreto que isso vai acontecer. Eu decreto que isso vai chegar. Plim, plim. E não oram mais. E ficam só no decreto. Não é assim. Deus não atende decreto. O único que decreta é Deus. Deus é o único que decreta, irmãos. O único juiz é Deus. Ninguém mais. Para com isso. Ninguém mais tem poder de decretar nada, de trazer nada à existência. Agora, não decrete. Ore. E eu já quero dizer uma coisa aqui. Deus nos deu a bênção nessa semana de comprar o nosso apartamento para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa, eu não decretei nada, nunca decretei. Tem até uma pessoa muito querida aqui que eu já falei com ela em particular. Eu falei: irmã, não é assim, irmã, não é assim. Ela vai saber para quem eu estou falando. Mas eu vou falar para toda a igreja. Ela falou: não, pastor, decreta, pastor. Eu falo: não decreto não. Não decreto, porque Deus não ouve decreto, Deus ouve oração. Se você ora, Deus responde. Se você pede, Deus concede. Mas se você decreta,
Deus vai ter que ignorar a sua ignorância para poder ficar atendendo a tua oração, porque Deus não atende decreto. Quem sou eu para decretar alguma coisa a Ele? Ele é o Senhor, eu sou servo. Ele é o oleiro, eu sou barro. Ele está no céu, eu estou na terra. Ele é criador, eu sou a criatura. Ele é o Senhor, Ele tem o poder. Não tenhas vergonha do Evangelho. Pastor, isso que você está falando está totalmente contrário, porque a igreja tal fala assim, o pastor famoso fala assim. Quem é você na fila do pão para contrariar? Eu não sou ninguém mesmo na fila do pão. Só que assim, eu prefiro ouvir o que está escrito, simples. Eu prefiro seguir o que está escrito. Não é o fulano de tal, a igreja famosa, o pregador famoso. Eu preciso atender. Não existe isso na Bíblia. E a outra coisa é profetizar. Olha, eu profetizo. Pela minha vontade eu profetizo. Isso não existe. Isso não existe. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. É a vontade de Deus que faz você profetizar. Eu sei que caiu no nosso linguajar, de vez em quando até eu solto, eu profetizo, mas não é certo. Pronto, nós estamos com vergonha de pregar contra a prática do pecado. Sabe por quê? Porque a sociedade está dizendo, não julgueis. A sociedade... E a Bíblia diz não julgueis, mas muito cuidado com essa frase não julgueis. Por causa dessa expressão não julgueis, pregadores, profetas de Deus estão encurralados. Não pode julgar, então não pode falar contra o adultério. Não pode julgar, então não pode falar contra a fornicação. Não pode julgar, então não pode falar contra a promiscuidade. Por quê? Porque a Bíblia diz não julgueis, e diz mesmo. Só que quando a Bíblia diz lá não julgueis, está falando para os hipócritas não julgar. Você é hipócrita? Está escrito isso em Mateus capítulo 7, versículo 1. A Bíblia diz assim, não julgueis. E lá na sequência do versículo diz, não tente tirar um cisco do olho do teu irmão. Sabe o que é um cisco? É um negocinho muito pequenininho que você nem consegue ver. Só que você sabe que está lá porque incomoda. E lacrimeja e te incomoda. Meu Deus, e o seu olho fica vermelho. E a Bíblia está dizendo, Jesus disse, não julgueis, não tente tirar o cisco do olho do teu irmão com a trava no seu. O que é trava? É aquele negócio que igual o cavalo que usa. Ou seja, você está tentando tirar algo pequeno do teu irmão quando você está com um negócio maior do que o dele. Você está tentando apontar o dedo para o seu irmão, sendo que o seu pecado é muito pior do que o dele. Aí sim não julgueis. Aí sim não julgueis. Mas olha como que o diabo está usando essa frase para encurralar profetas de Deus, para encurralar pregadores de Deus. Não julgueis. Mas a mesma Bíblia que diz não julgueis, ela também diz julgueis. Que isso, pastor? Sim. Aliás, a mesma pessoa, o mesmo Jesus que diz não julgueis, também diz julgueis. Onde que está? Outro texto, João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aí está. Então, não se envergonhe do Evangelho. É a frase de hoje que ecoe no seu coração. Eu tenho essa responsabilidade nessa noite sobre os meus ombros. Eu preciso dizer isso. Isso está no capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Agora, por favor, vai para o versículo 9. Não se envergonhe do Evangelho que nos salvou. Não se envergonhe do Evangelho que nos salvou. Deixa eu abrir um parênteses para dizer exatamente isso. A única coisa que pode salvar o homem é o Evangelho. Mas nada salva o homem. Absolutamente nada salva o homem. Absolutamente nada. Alguns pensam até que eu sou contra o coach, né? Por falar muito. Irmãos, eu não sou contra. Pelo contrário, eu até incentivo pessoas a participarem de alguma palestra que impulsiona, que faz a pessoa empreender, que faz a pessoa ver com outros olhos o mundo, as oportunidades. Mas só o Evangelho salva. É isso que eu preciso deixar muito claro. É bom, importante e até incentivo, mas só o Evangelho salva. Psicologia é muito importante. Alguns irmãos aqui têm a psicanálise, mas só o Evangelho salva. Terapia, muito importante. Muito importante. Por isso que nós falamos para casais aqui na igreja também. Mas só o Evangelho salva. Nós temos um projeto chamado Jardim Secreto, que dá instruções preciosas,
prática para pais e filhos. Mas só o Evangelho salva. Só o Evangelho. Mais ninguém. Essas outras coisas são tão importantes e não pode ignorar nenhuma delas, tá? Porque são ferramentas muito importantes para viver aqui. Para viver aqui, ó, no horizontal. No horizontal. Porque só o Evangelho salva. Dizer que não precisa de psicólogo é uma ignorância. É a mesma coisa da pessoa que está com problema de visão dizer: eu não preciso de oftalmologista. É ignorância. Você precisa. Você tem uma mente. Agora só o Evangelho. E é o que Paulo está dizendo: não se envergonhe do Evangelho. E é o que Paulo está dizendo: olha só, o cardiologista vai cuidar dessa sua bola de carne aqui, ó, do coração que pulsa o sangue. Mas só o Evangelho transforma o seu coração. O oftalmologista vai cuidar da sua visão, vai te dar um óculos, vai te dar um grau maior, um grau melhor. Mas só o Evangelho vai fazer você olhar para a cruz. Eu sei que essa mensagem saiu de moda, eu sei, mas eu preciso dizer. O otorrinolaringologista vai cuidar dos seus ouvidos, vai fazer você ouvir melhor. Mas só o Evangelho vai fazer você ouvir a voz de Deus. O psicólogo vai fazer você ressignificar os seus pensamentos. O psicólogo vai ajudar você emocionalmente, organizar suas emoções. Mas só o Evangelho vai fazer você ter a mente de Cristo. Só o Evangelho salva. Não tenhas vergonha do Evangelho. Não tenhas vergonha do Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho na tua escola. Pregue o Evangelho. Pregue: Jesus morreu, ressuscitou. Pregue o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é isso aqui, ó. Eu estava morto, eu estava escravizado, mas o Evangelho nos salvou. Nos salvou. Nos salvou. Eu nasci condenado para o inferno, mas o Evangelho nos salvou. Eu olhei para mim e eu não me vi assim um grande homem. Eu não vi o meu potencial. Pelo contrário, eu olhei para mim e vi as minhas misérias, e vi os meus pecados, e vi as minhas quedas. Quando eu ouvi a palavra do Evangelho, ela não me elevou, pelo contrário, ela me humilhou. Ela mostrou para mim que eu sou pecador. Ela mostrou para mim que eu sou falho, que eu sou um homem miserável, longe da presença de Deus. Mas esse Evangelho trouxe-me arrependimento. Eu confessei Jesus como meu Salvador, fui lavado pelo sangue de Jesus. O Evangelho é que salva. Paulo está dizendo a este jovem pastor: Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia. Timóteo, não tenhas vergonha do Evangelho. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação.